Engraçado, eu acho que temos um ponto em comum, eu e o Judson, né? Acho que a gente tem uma origem semelhante, né? E a gente sabe que no mercado financeiro a gente muitas vezes se encontra com bolhas, com situações de bolha. E essa consciência eu acho que ela é sempre importante da gente começar qualquer discussão antes, porque às vezes a gente conta uma história que não necessariamente é a realidade de todo mundo e que não necessariamente faz com que as pessoas partam do mesmo lugar. Perfeito. E isso me preocupa muito, né? Porque às vezes a gente escuta alguma história muito que engaja muito a gente, mas a gente sabe que são bolhas de realidades muito diferentes. Então eu tenho muita consciência da minha bolha, acho que o Judson tem consciência da bolha dele, porque são bolhas diferentes, mas são bolhas que existem. E a minha, talvez em alguns momentos foram até parecidas, né? Eu tenho um fato curioso. Os meus pais, ambos são deficientes auditivos, tá? Eles não escutam. Caramba. E o mercado de trabalho para a pessoa que tem deficiência auditiva, ela não é simples, né? A inclusão de pessoas com deficiência auditiva não é algo trivial. Então, são duas pessoas que nunca, naturalmente, não galgaram grandes cargos. Então, eu tive uma infância onde eu não tive tanto acesso a muitas coisas, mas eu sempre tive uma estrutura familiar que investia muito na minha educação. Eu acho que esse é o primeiro ponto da discussão da noite, que é muito importante, né? Então, eu acho que a grande base de todo o desenvolvimento que qualquer assessor, que qualquer pessoa vai ter, é o primeiro acesso à educação. Isso foi algo que os meus pais não abriram mão, né? Então, Léo, a gente vai ter vamos passar por algumas dificuldades, mas vamos te colocar numa escola que seja referência, vamos correr atrás de bolsa. E eu acho que muito por essa formação e muito por essa consciência, eu não sei como que naturalmente isso insurgiu dentro de mim, mas eu tinha uma necessidade muito grande de alguma maneira, querer compensar os meus pais por essa situação. Então, quando eu estava na escola e tinha alguma possibilidade de ser um bom aluno, eu era, porque eu sabia que isso me ajudava com redução de matrícula e com bolsa, e isso naturalmente fazia com que eu ficasse na escola, porque eu gostava de estar lá. Eu gostava de aprender, naturalmente isso era intrínseco, eu queria saber mais, eu queria ir mais a fundo. Isso foi muito positivo. Então, passar de escola, eu me deparei com uma outra situação. Eu tinha algumas referências em volta de mim que pagavam faculdades muito caras e eu não tinha a menor condição. Meus pais não tinham a menor condição de pagar uma faculdade muito cara para mim. Então só tinha uma opção. Ou eu fazia universidade pública, ou eu ia para qualquer outra universidade que talvez eu tivesse alguma condição de pagar, mas na situação dos meus pais, era muito difícil eu conseguir estudar numa boa universidade. Então, corri atrás de um cursinho, o mais barato que tinha, o que estava mais próximo da minha realidade. E cursinho é caro, né, hoje? Nossa, hoje mais ainda, né? Ainda, isso já era caro há antes, 10 né? anos mais ou menos Era caro. absurdo. Então eu corri atrás de um cursinho, corri atrás de me esforçar o máximo que eu podia nesse sentido e passar na USP. Era o meu grande sonho. Eu queria muito fazer a Universidade de São Paulo, eu queria ter o selo, era um negócio que para mim era essencial. Corri atrás, deu certo, né? Foi um ano de cursinho, de novo, muito consciente dessa realidade, de pelo menos ter tido a oportunidade de ter feito o cursinho, né? E entrei na faculdade. Entrei em relações internacionais. Hoje eu estou num banco, tá? E era aquele sonho inicial. Quem entra em RI quer ser diplomata. Eu queria ser diplomata. Tem uma cara já de Queria ser né? diplomata de todo jeito. Perdemos o diplomata, né? O Brasil perdeu um diplomata. Não acho. Queria ser diplomata de todo jeito, era o sonho. Aí vejam que curioso. E aí é um ponto que eu acho que a gente também tem muito comum, que a gente vê muito a naturalidade que a vida vai levando a gente, que a gente chama de outra coisa, mas vamos chamar de vida. Sim. Vamos chamar de vida. Como elas vão conduzindo a gente, né? E eu queria muito um primeiro emprego. Eu queria me virar. Eu tinha que me virar. Então, eu queria um primeiro emprego. Comecei com tradução, fazia algumas traduções de laudas. E logo em seguida, eu me inscrevi para banco. Porque banco dava dinheiro. Era isso. Não tinha nenhuma outra motivação. Banco dava dinheiro, então vou me inscrever para banco. Me inscrevi para o Itaú na época. E o RH, eu não sei exatamente que confusão que ele fez, que ele contratou pessoas de relações internacionais para vaga de relações com investidores, porque a sigla é RI. Que erro, senhores!
que bom erro. Porque assim, pra mim foi ótimo. A vida, né? Eu de repente cheguei na minha sala de aula e comecei a falar, nossa, fiz um processo seletivo pro Itaú, tô super animado na hora de relações com investidores. Eu também. Eu também. Eu falei, ixi. Alguma coisa aconteceu. E aí que a gente descobriu que o RH naquele momento fez alguma confusão, ou enfim, entendeu alguma correlação. E só chamou para entrevista as pessoas de relações internacionais por conta da sigla. RI Relações com Investidores. Mas ninguém avisou. Ninguém avisou. Fiz a entrevista e entrei. Putz, me apaixonei. Vi que era mercado, vi que era banco, vi que era onde eu queria estar. Só que ao mesmo tempo eu tinha um outro sonho que estava muito disputado comigo, que era fazer intercâmbio. Eu queria muito... Como eu entrei em relações com internacionais... Exatamente. Relações internacionais, eu falei, cara, isso como estagiário, né? Eu tô contando uma história de estagiário. Ainda tô na parte do estágio, hein? Se começa, olha a chaminha. Da história. Manda a chaminha. Não manda a chama agora, tipo, porque tá valendo. Veja a riqueza da história. Eu ainda não sei pra que câmera olhar, mas não. Veja a riqueza da história. Mas você já sabia, Judson, na história? Já? Ele é sensacional, cara. Algumas partes já sabia? Ele é sensacional. Ele compartilha da vida dele conosco e assim. Tudo que ele fala é pepitas de ouro que a gente vai guardando. Transforma numa barra. Pepitas de ouro. Você é maravilhoso. E, bom, entrei no banco, tinha esse dilema, né? Fiquei um ano e meio, então foi um período muito bom. Sou muito grato a todo mundo que me formou lá. Só que eu tive que pedir esse desligamento porque eu queria muito fazer esse intercâmbio. Era uma possibilidade que a faculdade me dava, porque eu não teria que pagar. Geralmente era com bolsa de mérito e eu fui morar fora. Então eu fiquei 6 meses morando na Suíça, numa universidade 100% focada em business, que é a Universidade de St. Gallen, e assim, o negócio completamente fora da minha realidade. Né? Eu tive palestra com um Lehman da minha frente, assim, era um negócio completamente inacreditável e onde eu me desenvolvi muito. Foi quando eu tive a primeira visão de mundo, realmente. Parece clichê falar, foi fazer intercâmbio, tive uma visão de mundo. Mas é verdade, é muito real. Você começa a enxergar novas realidades, você consegue enxergar novas formas de pensar. Você vê que a gente tem problemas estruturais aqui dentro que muitos países já resolveram e como isso é surpreendente. E voltei achando que ia ser CEO. Não, agora não tem a menor... E aí um dos primeiros choques de realidade, né? Tive outros, mas esse, em termos de mercado, foi muito importante. Voltei achando que ia ser gerente de banco na hora, que ia ser CEO, que ia ser o melhor. Eu não achava um emprego. Eu fazia 1 milhão de processos seletivos, eu não era aprovado em simplesmente nenhum. Qual era a barreira? Soberba. Que a gente estava até discutindo um pouquinho antes do Amicast. Ele trouxe uma frase que é muito bacana. Você acabou de falar que ninguém erra por ser humilde. Ninguém erra por ser humilde. Você não, assim, o meu ponto você não precisa ter uma humildade nem falsa e nem simplista. Né? Você não precisa se menosprezar, mas ninguém perde por ser humilde. Acho que eu não vejo nenhum downside. E foi um dos primeiros momentos onde eu percebi isso, né? Quando eu comecei a prestar os processos, eu falei, morei fora. Assim, né? O que vocês me querem para quando? E eu não tinha nenhuma base de mercado. Se me perguntasse quanto estava a Selic naquele momento, estagiário, 17, 18 anos, não tinha a menor ideia, né? E eu percebi que, cara, as coisas não são tão simples assim. Corri atrás, entendi o mercado, entendi o contexto. E surgiu a possibilidade de fazer um segundo intercâmbio. E esse foi um intercâmbio maravilhoso que foi focado agora em liderança. Gestão e liderança. Então a gente ainda eu fiquei mais um período fora do Brasil. Dessa vez foi em Madrid. Com um programa 100% focado em formar gestão e formar liderança. E voltei. Quando eu voltei para o Brasil, eu recebi 2 propostas. E aí, sim, finalmente, dentro do mercado, entendendo o que eu estava procurando, sabendo que era uma taxa Selic, porque, pelo amor de Deus, né? Por favor. Não tem a menor condição. Aí eu recebi uma proposta do Citi, que ficava aqui, na rua. Inclusive, eu vim... A Paulista, para mim, onde vocês estão aqui hoje, ela é muito simbólica para mim, porque foi onde eu passei muitas vezes pedindo muito para Deus as coisas que eu queria. Então, eu vinha na Paulista passando, dizendo que eu queria muito passar na faculdade. Aí eu passei na Paulista muitas vezes dizendo que eu queria muito trabalhar. E hoje eu passo na Paulista também, depois de tantos anos, pensando nas coisas que eu ainda quero para o meu futuro. Então, vir aqui na Paulista me faz também relembrar muita coisa de período de carreira. Que bacana.